Descanso, né, para os jogadores que voltam a treinar na segunda-feira depois dessa primeira semana de atividades após o período de férias nesta pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E hoje foi um dia importante porque o Atlético teve um teste. Pela manhã, na Cidade do Galo, o técnico Cuca observou os jogadores com formações diferentes em 2 tempos de 45 minutos no jogo treino contra o Betim. O Atlético venceu este jogo treino utilizando seus principais jogadores no segundo tempo, aqueles considerados titulares, inclusive com 2 gols do Gustavo Scarpa e um gol do Hulk. Todos os gols ali depois da segunda metade, né, da etapa complementar, a partir de 32 minutos, começaram a sair os gols do Atlético. E deu para observar algumas opções pelas quais o Cuca pode passar, né, ou pode optar na semana que vem, jogo do dia 13 fora de casa contra o Bahia, na volta do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele tem 2 desfalques muito importantes, são jogadores fundamentais para o esquema que vinha jogando. O Everson, que não perdeu até então nenhum jogo na temporada, cumpre suspensão. E o atacante Rony também levou o 3º cartão amarelo na última partida do Galo. São 2 jogadores que ficam de fora. Hoje, eles ficaram com atividades internas, fizeram trabalhos físicos e nem participaram do jogo treino contra o Betim lá no CT. O Atlético teve no primeiro tempo Cirilo, Robert no gol, Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo na zaga e o Rômulo, zagueiro da base, improvisado na lateral esquerda. Aí teve o Isaac entrando no lugar do Rômulo já na reta final da etapa inicial. O Ivan Roman jogou como primeiro volante, Patrick ao seu lado, Igor Gomes e Bernard. Júnior Santos e João Marcelo formaram a dupla de ataque no primeiro tempo. Na etapa final, o Cuca colocou os principais jogadores e aqui um esboço do time que pode enfrentar o Bahia na semana que vem. Tudo ocorrendo, né, como de costume, o Atlético nesta semana vai definir essas situações. Mas vamos lá com Gabriel Delfim, Natanael, Lianco, Alonso e Caio Paulista na lateral esquerda, Alan Franco e o Rubens no meio, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk formaram a dupla de ataque. Quem tá no YouTube da Itatiaia tá assistindo os gols marcados pelo Atlético neste jogo treino. O primeiro gol marcado pelo Gustavo Scarpa de fora da área. O Scarpa depois faz uma tabela e chuta, né? O goleiro chega a desviar aos 35 minutos no segundo tempo fazendo o segundo gol. E depois, jogada com o Gabriel Menino pro Hulk, ele arriscando de fora da área para marcar o 3º gol do Galo neste jogo treino. Portanto, sem Everson, sem Rony, a princípio com o Robert e com o Gabriel Delfim, mas sabemos, né, o Delfim ganha frente nessa disputa para jogar contra o Bahia na semana que vem, e o Atlético tendo o Patrick, né, jogando aí no time inicial, no primeiro tempo hoje, pode significar algum pensamento do Cuca pra semana que vem, com uma dupla de atacantes, viu, Cirilo? O Edu, enquanto a turma que tá no YouTube aí viu os lances, estava acompanhando aqui os times trazidos pelo Pedro Abílio, é evidente que o time titular é o do segundo tempo, né? Foi a opção do Cuca aí. Há alguns indícios, né, o Edu? Eu acho que você mesmo que disse aqui na turma do bate-bola, sobre talvez o meio campo mais reforçado, com a dupla de ataque do Dudu e Hulk. Acho que esse indício aí tá se confirmando, né? Com a escalação do Galo no segundo tempo. Delfim, Natanael, Lianco, Alonso e Caio, Franco, Rubens, Menino e Scarpa, Dudu e Hulk. Não sei se o Caio seria o titular na esquerda, se poderia ter um Patrick no time titular com o Rubens na esquerda. Enfim, mas já há indícios de algumas coisas, algumas ideias pro duelo contra o Bahia no próximo sábado, 9 horas da noite, Edu. Aí entra a preferência do comentarista e entra a preferência de quem tem que ter a preferência, que é o técnico, né? Eu tô com você, eu preferia o Patrick no meio e a permanência do Rubens, não vou nem chamar de improvisado, porque o Rubens joga muito pela lateral esquerda. Então eu manteria o Rubens na esquerda, o Patrick no meio, junto com o Alan Franco, junto com o Gabriel Menino, mais o Scarpa, com o Dudu e Hulk lá na frente. 2 atacantes, mais gente no meio de campo, um time com o meio mais povoado, mais congestionado, tendo alguém que entregue efetivamente na lateral esquerda, que é o Rubens, ao contrário do Caio Paulista. Aliás, chama atenção, né? Porque o Caio, nos 2 últimos jogos que ele não entrou como lateral esquerdo, né? Ele entrou pra jogar adiantado como um meia esquerdo, um ponta esquerda, como queiram, contra o Maringá e contra o Internacional. E aí, no jogo treino, aparece, pelo menos na escalação fornecida, o Caio Paulista dando a entender que foi lateral e o Rubens dando a entender que foi meio campista. Agora, eles podem ter invertido, né? No jogo treino, mas a gente pode ter tido o Rubens na lateral com o Caio como um jogador que atuando pelo lado esquerdo. Isso pode ter acontecido? Pode. Não sei se o Cuca pensou dessa maneira, mas para essa partida contra o Bahia, eu não manteria o Caio no meu time, nem como lateral, nem como atacante. A minha preferência seria, ainda na ausência do Arana, o Rubens na esquerda. Ainda na ausência do Coelho e com a ausência definida do Rony por suspensão, mais um jogador no meio de campo, e esse atleta poderia ser o Patrick. Você considera essa opção de mais um atleta no meio campo como uma possibilidade mais clara em jogos grandes que o Atlético vai ter, por exemplo, na sequência? Exemplo, Flamengo, no confronto eliminatório, confronto de mata-mata. Ou é só porque o Rony tá fora e, em vez de colocar mais um atacante, talvez com uma confiança não tão muito alta, reforça um pouquinho o meio campo? É difícil de cravar, Cirilo, porque a gente não conhece o Galo com Coelho, Dudu, Rony, Hulk, Scarpa. A gente não conhece esse Atlético. Esse Atlético ainda não existe, com Guilherme Arana, né? Então eu não sei como vai ser, como que o Cuca vai fazer e montar essa equipe quando todos estiverem disponíveis, já com o retorno do Arana, com o retorno do Coelho, porque o Arana indo pra lateral,
automaticamente o Rubens vem pro meio de campo para jogar com o Alan Franco. Acho que aí não tem dúvida. O Scarpa você não mexe no time. No ataque você tem o Hulk com o Coelho, que você não dá para mexer no Coelho. Se ele voltar da lesão jogando no mesmo nível que ele estava jogando, ele é o melhor atacante em termos de desempenho do Atlético em 2025. Então não se mexe no Coelho também. Chegou o Dudu. O Rony vive um momento bom. Então eu não sei se vai ter espaço para tirar atacante para colocar mais meio-campistas. Você falou aí jogo grande, todos os jogos são grandes. É pegar adversário considerado superior ao Atlético, no caso de um Palmeiras, no caso de um Flamengo. É quando você pega no comparativo até de importância e de peso também, com todo respeito ao Bahia, que é um bom time, inclusive que subiu alguns degraus aí nos últimos anos com esse investimento especial, mas você pega um confronto eliminatório com o Flamengo na Copa do Brasil, é mais pesado do que o retorno do Bahia no Brasileiro, né? Muito mais pesado, e é um mata-mata, né, Cirilo? Você não precisa ir com o mesmo time nos dois jogos. Sim. Você pode montar um time mais precavido, a depender do que acontecer no primeiro jogo, ou então já para o primeiro jogo, uma equipe para tentar um resultado de empate, quem sabe, enfim. Então o mata-mata é diferente do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, você pode mexer na equipe de acordo com que o seu adversário do mata-mata ou a partida, eles te mostrem. Agora, o Campeonato Brasileiro é diferente, e a gente não sabe também qual Bahia vai a campo, né? Porque o Bahia tem um jogo no meio de semana de Copa do Nordeste importante, não sei como que vai ser a prioridade do Rogério Ceni. Na semana seguinte ele já tem um jogo de Sul-Americana, não sei se o Bahia vai encarar a Sul-Americana com a seriedade que a competição pede, se vai abrir mão da Sul-Americana para se manter, para focar no Campeonato Brasileiro, enfim, são pontos de interrogação. Claro que o Cuca vai estar atento a isso tudo para também montar o Atlético baseando naquilo que o adversário vai mostrar. E você, torcedor, qual a sua preferência aí de formação, de time? Participa com a gente pelo YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Pedro Abílio, turma segue aí no DM, né? Isso. Arana e Coelho tem uma semana aí pra recuperação, pra tentar todo mundo tá bem aí pro retorno da temporada, né? Deu muita esperança, né? As imagens que a gente viu nessa sexta-feira do Guilherme Arana já com as chuteiras, correndo no campo, fazendo algumas atividades com a bola. O Coelho também já tem feito essas atividades. O Arana se recuperando de uma lesão na coxa direita, é a mesma região, né, onde teve a lesão. O argentino, são dois jogadores que durante essa semana, apresentando evolução, podem sim ser relacionados. Afinal de contas, a gente tá falando de 7 dias, né? Teremos no outro domingo, no dia 13, o jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aqueles que estavam no departamento médico há mais tempo, os jogadores da base, o Cadu e o Caio Maia, eles estão em recuperação na fisioterapia, ficaram na academia hoje no centro de treinamentos, também não participaram desse jogo treino contra o Betim. Lembrando que terça-feira tem um treino aberto na Cidade do Galo, né, Cirilo? Aí vai dar pra ter mais noção, a observar a situação do Arana e do Coelho. Mas essa atividade de hoje contra o Betim, inclusive utilizando uniformes de treinos, as duas equipes, foi realmente um jogo treino, presença zero, né, de imprensa ou torcida. Aliás, aberta a imprensa, né? Depois o torcedor aparece lá pra lotar arquibancada da Cidade do Galo, não mexer com isso não, aberta a imprensa na próxima terça-feira. Pode. Já pensou? A galera vai lá pra acompanhar o jogo? E com restrições também, né? Sim, vai mandar todo mundo, não. Não é assim também, não. Vamos e aí não vai nenhuma crítica, tá? Longe, muito longe disso, porque todo mundo tem direito e espaço pra trabalhar, mas teremos torcedores, né? Porque hoje a imprensa ela não é composta apenas de jornalistas, né? Tem muito torcedor que tem seus canais e todos fazem os seus trabalhos e tem o direito de estar lá. Então teremos torcedores lá também. Teremos também. Só não pode torcer, tem que trabalhar. O Edu, cara, há muita expectativa quanto à volta do Guilherme Arana à equipe do Galo, né? E eu não digo quebrar galho, o Rubens quebrando galho na esquerda, porque ele faz com muita competência as funções todas que ele tem sido designado, em especial nessa temporada. Acredito que seja o principal momento, assim, pensando em maturidade mesmo, né? Que o Rubens atingiu na carreira dele, que ainda tem muito tempo ainda pela frente. Mas quando o Arana retornar com um bom nível físico, não se questiona a presença do Arana entre os 11 do Atlético, porque ele é um dos diferentes aí do elenco, com absoluta certeza. Se questiona de alguma maneira a presença do Rubens entre os 11 também, Edu? Eu não. Pra mim o Rubens hoje tem que jogar, tem que ser titular do Atlético, independentemente da função. Pra mim no meio é o ideal, até porque você tem o Guilherme Arana, mas tem que ver como que vai voltar o Arana também. Quando ele se lesionou ele não estava bem, ele precisa voltar bem, porque num clube grande, um clube do tamanho do Atlético, um atleta ele não se escala apenas pelo nome e pela história que ele tem no clube. Ele precisa entregar. Todo clube grande precisa entender isso de uma vez por todas. Você pode ter ídolos, você pode ter um grande jogador, esse cara pode ter um nome enorme na história do clube, mas se ele não estiver entregando, ele não pode jogar. A gente já viu isso em vários clubes, a gente vê isso no Palmeiras, a gente vê isso no Flamengo, e isso precisa começar a acontecer no Atlético também. Tem muito jogador de história grande dentro do clube, que já entregou, que já conquistou e que precisa jogar mais, que precisa entregar mais. E o Arana é um desses jogadores e ele precisa mostrar com bola que ele merece seguir sendo titular do Atlético. E ele tem potencial, isso eu não preciso falar aqui. Arana é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, mas que não vinha jogando bem. Então o Arana voltando, entregando aquilo que ele, Arana, pode mostrar, ele é titular indiscutível, o Rubens vai pro meio de campo e eu acho que são dois nomes que, pelo que jogam, pelo que a gente sabe, que entregam, precisam ser titulares nesse momento do Atlético. Um, por ser o melhor lateral do time, precisa mostrar isso em campo. O outro, por ser pra mim, o principal ativo do Atlético hoje, né? Que é o Rubens. Eu falo aqui sempre, né? Jogador que não joga, ele tá escondido. Então não se valoriza. E o Rubens tá jogando muita bola e precisa seguir jogando.